Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, fala-nos sobre a prisão e o livramento de Pedro. Essa época aqui, a igreja ela estava sendo bastante perseguida. E o fato da igreja ser bastante perseguida, Herodes pediu então a cabeça de Tiago, mata Tiago, prende Pedro para matar Pedro periodicamente ou supostamente depois da festa dos Asmos. Essa prisão de Pedro aqui, ele é preso, e o texto faz questão de dizer em Atos 12, depois você pode ler e acompanhar, que ele é preso por 4 quaternos de soldados. Ou seja, Pedro é guardado na prisão por 16 soldados. O texto interessante quando diz que Pedro era guardado na prisão é que tem momentos na nossa vida em que achamos que é uma prisão e é Deus nos guardando. De alguma forma, a gente não quer aceitar porque a nossa visão não é a visão de Deus. E é interessante que você entenda que existem momentos na nossa vida, existem momentos que nós passamos no nosso cotidiano, que dentro da nossa ótica, a gente até acha estranho, né? Acha estranho e até a gente pergunta: Senhor, por que isso? Não sabendo que tudo existe um propósito, e para chegar ao propósito é necessário que se passe pelo processo. Vou dizer de novo para você fixar: tudo na nossa vida, nós que servimos a Deus, nós que acreditamos em Deus, a nossa vida, tudo tem um propósito. E para se chegar ao propósito é necessário passar pelo processo. Bom, voltando ao texto aqui, e antes de mais nada, se você já chegou até aqui, eu te peço que se inscreva no canal, para que a gente possa continuar divulgando mais vídeos e compartilhe esta palavra com outras pessoas que precisam ser alcançadas, tá bom? Capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Pedro estava preso. A questão interessante também nessa questão de Pedro preso é a despreocupação de Pedro. Como assim? A Bíblia diz que Pedro estava preso e um dia anterior à sua morte, Pedro estava dormindo. Porém, antes de dizer que Pedro estava dormindo, eu preciso te dizer que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Olha a unanimidade. A igreja sabia que Pedro estava preso, foi para a casa de uma das irmãs e começaram a orar a Deus. Contínua oração, ou seja, eles não pararam de orar, oravam de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, vigília, entrava um, saía outro e orava, e a oração não parava. O que eu estou tentando te dizer é que Deus ainda ouve as nossas orações. Tá difícil, tá complicado, ore. Tá precisando de ajuda, ore. Está triste, ore. Está abatido, ore. Está amargurado, ore. Está alegre, ore. Está comemorando alguma coisa, ore. Oração nunca é demais. A gente precisa ter a nossa vida constante de oração. Pedro estava preso, a igreja estava em constante oração por Pedro. Imagina você, todos reunidos em uma casa, e as pessoas dizendo: Senhor, livra Pedro, Senhor, salva o pastor Pedro, Senhor, tira Pedro da prisão. Bom, aí o que acontece? O texto mais abaixo, capítulo 12, versículo 5, versículo 6, versículo 7, depois você pode acompanhar, diz que Pedro estava na prisão e estava dormindo. Gente, quem em sua sã consciência, sabendo que vai morrer no outro dia, dorme? Porque dormir é sinônimo de descanso. Dormir é sinônimo de falta de preocupação. Quem está preocupado não dorme. Quem está angustiado não dorme. Pelo menos não dorme direito. Não consegue dormir. Existem pessoas que tomam remédios para que possa ter uma noite de sono. Pessoas que tomam calmante porque precisam dormir. O organismo, o corpo, o sono foge, a fome foge. Mas Pedro estava dormindo. Tanto que quando o anjo chegou na prisão, tocou em Pedro, teve que acordar Pedro. Aleluia.
Uma lição bastante interessante que se tira aqui deste texto é que, mesmo estando em aflição, mesmo estando na situação de morte, ainda temos que descansar no Senhor. Pedro aprendeu com o mestre. Mateus capítulo 8, versículo 24. Jesus estava dentro do barco, a tempestade estava açoitando o barco estava para naufragar e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. E Pedro era um dos discípulos de Jesus e Pedro aprendeu bem. Pedro aprendeu com o mestre. Mesmo sabendo que iria morrer no outro dia, Pedro estava descansando. A palavra do Senhor para a tua vida nesta hora, neste momento, é que por maior que seja o problema, por maior que seja a situação, e eu sei que é difícil, é complicado, é necessário que se tenha um milagre do Senhor para a tua vida. Talvez você esteja precisando de um milagre de Deus, talvez o que você esteja passando é caso de vida ou morte, talvez o médico desenganou. Eu estou dizendo para você a seguinte frase, aprendendo com Pedro aqui, é: descansa no Senhor. Fica tranquilo, porque Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de todas as coisas nos seus mínimos detalhes. Não adianta diagnóstico humano, não adianta diagnóstico da medicina. O que vale é o diagnóstico de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Então receba esta palavra em nome de Jesus. Bom, Pedro está na prisão. Quem chega? O anjo. O anjo chega, toca em Pedro. No momento que o anjo toca em Pedro, a Bíblia diz que as algemas que seguravam Pedro caíram. Pedro agora está livre, está liberto. Aí o capítulo 12, o versículo de número, eu estou com minha Bíblia na mão aqui, o versículo de número 7, eis que sobreveio o anjo, resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando Pedro na lharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram das mãos a cadeia. E disse o anjo: veste, põe a tua sandália. E ele assim fez. Lança a tua capa e segue-me. Ele coloca o seu cinto, ele coloca a sua sandália, ele coloca a sua capa e segue o anjo. Eu vou até fechar aqui a Bíblia, porque eu já vou encerrar já esse vídeo. É um vídeo rápido para você entender algo aqui, porque o meu coração está ardendo para ministrar algo para a sua vida. É o seguinte, porque as lições que a gente aprende nesse texto aqui. Primeiro, Pedro está preso, condenado, acusado, e não existe nenhuma possibilidade de sair dali. Não tem advogado bom, não tem juiz bom. Ele foi Pedro pela Suprema Corte Maior, o rei Herodes, quem mandou prender. Ninguém passa pela suprema vontade do rei, ok? Fato. Pedro está passando uma grande luta, uma grande prova. Eu quero que você entenda o que eu estou falando e vá pegando essa palavra para você mesmo, para você entender. Pedro está preso. Ok, fato. Além de estar preso numa cadeia protegida por 16 soldados, mesmo que viesse uma equipe da igreja em resgate a Pedro, eles teriam que passar por um portão gigante e ainda teria que enfrentar os 16 soldados que estavam fortemente armados, guardando aquele prisioneiro perigoso que era o pastor Pedro. Pedro estava preso por 16 soldados. Além disso, ele ainda estava algemado. Então, o que? Se viesse uma equipe de resgate, teria que passar pelos portões, teria que passar pelos soldados e ainda teria que tirar as algemas que prendiam Pedro. Tem momentos na vida que não funciona o homem. Tem momentos na vida que não funciona o ser humano. Tem momentos na nossa vida que tem problemas que tem que ter a intervenção dos céus. Aleluia. O que eu estou tentando te dizer é que o próprio Deus mandou um anjo para libertar Pedro. Não mandou homem, não mandou advogado, não mandou juiz, não mandou promotor, não mandou desembargador, não, nada disso. Não mandou um exército. Deus manda um anjo.
o anjo entra na prisão, toca em Pedro, as algemas se quebram na hora. Depois ele diz: segue-me. O anjo está na frente e Pedro está atrás. Aonde o anjo passa, as portas se abrem e Pedro passa. Eu intitulo esse sermão, ou esse texto, essa reflexão como o homem invisível. Pedro, o homem invisível. O que eu estou tentando te dizer é que fica em paz, descanse, porque se for necessário, Deus vai mandar o socorro celestial. Ele vai te tirar disso que você está passando, Ele vai te ajudar, Ele está no controle de todas as coisas. Pedro estava preso e agora Pedro está solto. Ninguém acredita que Pedro está solto, mas é justamente isso. Deus faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Deus faz o inexplicável. Deus faz aquilo que nós não conseguimos imaginar. E se for necessário, Ele manda um anjo. Se um anjo não der, Ele manda um exército. E se Deus não quiser mandar um anjo, Ele mesmo se levanta do trono e desce para te dar vitória. Vai dormir, fica tranquilo, fica em paz. Esta luta não vai te matar. Esta peleja não vai te destruir, não vai acabar com a tua vida, não vai acabar com o teu ministério. É difícil, é complicado, sabe, parece que tem momentos que vamos explodir, mas descansa no Senhor. Esta é a palavra que eu tenho para você neste momento. Compartilha este vídeo, se inscreve no canal, faça com que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra. E lembre-se, por maior que seja a tua situação, por maior que seja o teu problema, por mais preso que você esteja, sem saída, em um beco sem saída, Deus é o nosso socorro presente na hora da angústia. Eleva os meus olhos para os montes, o salmista Davi já dizia: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus te abençoe, Deus te guarde e que o Senhor continue te fazendo prosperar, a você e a sua família, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.